O vídeo de hoje é um vídeo diferente, não é um vídeo sobre Bitcoin especificamente, não é um vídeo com roteiros sofisticados que eu passei horas fazendo, é mais um vídeo sobre um relato pessoal meu, porque nos últimos meses, desde que eu tinha definido me mudar do Brasil para o Paraguai, eu recebi inúmeras perguntas de seguidores aqui do canal no YouTube, no Instagram, no Twitter, amigos pessoais, conhecidos do meio do Bitcoin de fora. Mas Bernardo, por que você está indo para o Paraguai? Por que tão rápido? E várias outras perguntas. E a verdade é que essa não é uma decisão do dia para a noite, já foi tomada há muito tempo e hoje eu quero endereçar nesse vídeo as principais perguntas que eu recebi e explicar por que eu e a minha família decidimos vir para o Paraguai. Como vocês sabem, eu estou em Assunção já há um pouco mais de uma semana. Eu estou aqui no Airbnb / estúdio de criação de conteúdo do Roberto e da Thaís, do canal da UAC, e nada melhor do que os próprios para me auxiliarem, porque eles falam de Paraguai já há muito tempo e entendem tudo na ponta da língua. Então, trouxe os donos do estúdio para participarem. A gente assiste o canal há muito tempo. São dois. Você sempre fala que é um ou dois e eu fico confuso também. A gente já acompanha o canal há muito tempo, uma honra conversar com você aqui no canal e conversar com o Bernardo, muito legal. Eu sou um carioca que cresceu no Rio e mudou para São Paulo com 17 anos. E aí eu ficava sempre no vácuo nos 2 beijinhos. E aí eu me transformei num paulista de um beijinho só. Cheguei no Paraguai, agora eu não sei o que é, confuso. Vamos lá. Galera, tem algumas perguntas que eu recebi, assim, inúmeras vezes. Primeiro, por que você resolveu sair do Brasil? E para mim tá muito óbvio que o Brasil, como que era o Brasil que a gente conheceu, que a gente nasceu, que a gente cresceu, deixou de existir. Ele é um estado de exceção, é uma sociedade em declínio moral, econômico, político, e eu não vejo nenhuma possibilidade de reversão. Se a gente tiver um Nayib Bukele no futuro próximo, e aí pode ser que tenha uma salvação. Mas jogando nas 4 linhas, como dizia o nosso presidente, novo presidente presidiário, não vai ter solução nenhuma. Então eu acredito que o Brasil morreu em 1º de janeiro de 2023 e daquele momento eu decidi que eu tinha que sair, que eu tinha que tirar minha família. E muita gente me pergunta, provavelmente pergunta para vocês também, por que o Paraguai e não o Uruguai, e não Portugal, e não a Argentina, e etc. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu já vou dar meus motivos aqui, mas eu acho que vocês já responderam essa pergunta centenas de vezes. Já, e respondemos também para nós várias vezes, né? A nossa decisão de sair também já é uma decisão de anos atrás, 2 anos atrás, mas nós decidimos que para esse ano e para executar isso, uma palavra era muito importante. Essa palavra é... Simplicidade. Essa foi a palavra que resumiu o nosso ano de 2025 e que fez a gente escolher o Paraguai. É o lugar mais simples, óbvio, o menos burocrático, o mais próximo, o mais acessível, né, o mais barato, próximo de nós, o que tem o maior nível de liberdade, o que tem altos níveis de segurança, principalmente aqui na capital. Então tem uma série de motivos do porquê o Paraguai, né? A maioria das pessoas pensa que o Paraguai, o grande motivo é porque ele é mais barato, e não é porque ele é mais barato, é porque dá para ganhar mais aqui e ter um sócio, um parasita, que te toma menos, né? Com certeza. Meu motivo foi o mesmo, principalmente, assim, eu já tinha decidido, como eu falei, que eu ia embora do Brasil, era inquestionável. Aí a gente começou a botar na balança os diferentes destinos. É lógico que todo mundo quer ir para os Estados Unidos, eu sonho em viver num rancho no Texas e ter um mega caminhão, uma Cybertruck e um monte de arma, mas a realidade é que, primeiro, o processo de visto é extremamente burocrático e sem certeza de sucesso. Então você vai levar 2 anos gastando uma fortuna para depois saber se vai acontecer ou não, e pode ser que não aconteça. Se você é empregado de uma multinacional e tem uma carreira brilhante, é muito mais fácil você conseguir ser sponsor, né, num visto. Agora, para quem é self-employed, que nem a gente, pode ser um pouco mais complicado. Você tem que demonstrar mérito e é como se fosse um processo de aplicar para um MBA numa escola top 10 do planeta. Eu já passei por esse processo, não é nada simples e dá um trabalho do caramba. Mas, além disso, tem a questão do custo. O custo de vida nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil. Eu não ficaria confortável em bancar o custo de vida meu, da minha esposa, da minha filha e falar para os meus pais, para minha tia, falar um abraço, fiquem aí apodrecendo no Brasil, porque eu tô indo embora. E eles só virem de visitar de turista e terem que voltar pro colapso.
Então eu queria uma solução que eu pudesse levá-los junto comigo. E aí eu pensei em Portugal, que era a solução mais óbvia, porque eu tenho cidadania portuguesa, mas ao mesmo tempo Portugal está inserido dentro da União Europeia e qualquer decisão de burocrata socialista em Bruxelas pode afetar, tem a crise migratória, tem vários outros problemas e o custo de vida é maior e importá-los, meus pais e tias, seria mais complexo também e mais caro. O Paraguai surgiu como uma opção no radar, porque como a maioria de vocês que está assistindo e ainda tem essa dúvida por que Paraguai, eu também tinha um preconceito gigantesco. Eu achava que o Paraguai era uma gigantesca 25 de março, que é aquele centrinho de Cidade do Leste que a maioria conhece, para a galera ir lá fazer, para encher as sacolas, atravessar e vender contrabando ou vender coisas sem imposto no Brasil. E essa é a imagem que a maioria dos brasileiros tem do Paraguai até conhecer. E aí, em setembro desse ano, eu vim para a conferência, para Accelerating Bitcoin, que a Lorena me convidou, e eu fiquei com uma impressão totalmente diferente de Assunção. Eu já tinha ido para a CDE, para a Cidade do Leste, mas nunca tinha vindo para Assunção. Sim, a gente vai falar um pouco dos defeitos do Paraguai já. Sim, o Paraguai tem vários defeitos, mas quando você está aqui nos bairros nobres de Assunção, você tem uma sensação de segurança absurdamente maior do que você teria nos melhores bairros de São Paulo. Aqui não tem dois caras numa moto passando para arrancar o seu relógio, ou botar uma arma na sua cabeça e te enfiar no carro e fazer saidinha do Pix, isso não existe. Não tem carro blindado, tem muito prédio com grades e casas com grades e muros, mas também não são todos, que nem em São Paulo. Então, assim, você tem essa sensação de segurança, porque de fato existe mais segurança. Tem ótimos restaurantes, ótimos shoppings, ótimas casas de alto padrão. Dá para você viver num país pobre com um estilo de vida de um rico, exatamente como no Brasil. Só que sem o medo do pobre vir te tomar a força a qualquer momento do que você tem. Isso fez uma diferença gigante. Eu esperava um país sem nada. E eu vi bons restaurantes, eu vi bons shoppings, eu vi bons lugares para se viver uma vida de classe média alta. Então esse preconceito foi quebrado. Aí veio toda a questão fiscal, a gente pode falar disso agora. Da simplicidade também. Se você vai tirar um passaporte europeu via família, seu avô, depois passa para seu pai, para você, é um processo de alguns anos. No mínimo, você vai pagar um bom dinheiro e ter que esperar um bom tempo. Se você já tem, ótimo, você pode só arrumar as malas e morar na Europa. Mas quem não tem que passar por todo esse trâmite. Às vezes, na Itália, você tem que morar lá por um tempo e enganar o fiscal que vai visitar na casa. No Paraguai, você não tem um caminho para a cidadania tão claro, tão curto, mas você não tem nenhuma burocracia relevante para você simplesmente poder vir aqui e morar legalmente, né? Então, ficou muito claro que é só vir para o Paraguai e se você paga a taxa expressa lá do despachante, literalmente resolve-se tudo em um dia. E aí você pode morar legalmente aqui e eventualmente, depois de 70 dias, sai a sua cédula definitiva, que é o seu RG paraguaio, que te dá o direito de começar a sua vida como um civil no Paraguai, né? Então, você pode depois tirar o seu CPF, o RUC, abrir conta no banco e começar todas as burocracias padrão, que são muito menos do que no Brasil. Mas vocês provavelmente pesquisaram sobre diferentes países na América Latina e fora, e aqui é de fato disparado mais simples, né? Menos burocrático. A gente fez bastante conta. Eu já morei um tempo na Argentina, sei como funcionam as coisas por lá e tá bem caótico, né? É difícil prever o que vai acontecer na Argentina nos próximos anos. A burocracia também, para chegar na documentação, é um pouquinho mais complexa, e a burocracia para abrir empresa, abrir negócios, tá melhorando, mas ainda tá longe de ser o ideal e longe do que é o Paraguai. O Paraguai é realmente muito simples, né? A Argentina hoje está querendo imigrantes que realmente vão viver lá, né? Então tem uma barreira maior do que aqui no Paraguai, que muita gente pode fazer o plano B. O Paraguai, ele simplifica a entrada para o brasileiro, né? Faz parte do Mercosul, então são poucos documentos, basicamente é a certidão de nascimento e antecedentes criminais. Tem uma série de facilidades aqui, desde do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista dos negócios. Para pagar imposto aqui é muito mais simples, ninguém gosta de pagar, mesmo que seja só 10%. Os paraguaios odeiam e acham altíssimo o imposto que eles pagam aqui. Eles acham um roubo o que acontece aqui, os 10%. E não é 10% sobre o bruto, é 10% sobre o que sobra, né? Então entram todos os ingressos, todas as saídas, se paga 10% daquilo que
sobrou, né? Do lucro efetivo, seja do pessoal, seja da jurídica. Sim. É realmente muito mais simples. Para nós, o processo também foi muito simples, não teve nenhuma grande complicação. Para trazer animal para cá também, no nosso caso, um dos países mais fáceis do mundo para trazer também animal. É o que exige menos documentação, menos vacinas, essas coisas todas, é o mais simples também. Também é um país que a gente pode passar 6 meses como turista, a pessoa que quer vir para cá e quer testar, não precisa necessariamente vir e já fazer a documentação. Uhum. Pode vir, passar 6 meses aqui como turista e vendo isso que a gente está falando aqui na prática, né? Costumo dizer que quando a gente vai comentando e explicando para as pessoas como é o Paraguai, é como explicar para uma pessoa que nunca viu a praia, como é o mar. Você consegue explicar para a pessoa como é e ela vai tentando montar aquele quebra-cabeças na mente, né? Mas a pessoa só entende realmente como é quando chega na praia, pisa, coloca o pé na areia, entra na água. É aí que a pessoa entende o que realmente é esse ambiente. E aí fica o convite aí para todo mundo também. Venham aqui visitar, pegam um avião, é fácil pra caramba. Não, R$2.000 e 2 horas de voo de Guarulhos, você tá em Assunção. Se tá em dúvida, será que é tudo isso mesmo que estão falando? Será que é seguro mesmo? Será que o atendimento é legal? Será que a comida é boa? Vem ver, né? Tira um pouquinho mais aí de uns R$2.000, como você falou, acho que já é o suficiente e tira a dúvida, né, por si mesmo. Melhor confiar no que os olhos veem, né? Exato. E a questão do imposto territorial é talvez o maior diferencial, né? Porque muita gente prefere o Uruguai, porque o Uruguai tem praia, tem Punta del Este, Montevidéu é mais culturalmente rica do que aqui, mas tem a questão da isenção de imposto por 10, 11 anos. Uhum. Aqui é para sempre. Você literalmente, qualquer renda que você obtiver fora do Paraguai é livre de imposto. Então, se você, que nem eu, Bitcoiner, que nem eles também, libertários e Bitcoiners, que já odiava pagar imposto, já usava o Bitcoin como uma defesa, aqui você pode baixar a guarda um pouco, porque literalmente a sua renda, o governo olha, deixa entrar e não quer para ele. Tá lá escrito na lei que ele não vai mexer nisso. Pode ser que mude? Pode, mas também eu não tô escrevendo o meu destino pro resto dos meus dias. Eu tô aqui no Paraguai até a hora que fizer sentido ir embora para outro lugar. Pode ser que seja daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, pode ser que não seja nunca. O imposto territorial, para mim, é uma enorme, uma gigantesca vantagem. O fato de que nós que vivemos com um estilo quase de nômade digital, que temos a renda independente de estar fisicamente no lugar, é meio que um no-brainer você estar aqui. E da mesma forma que você pode vir como turista fazer um test drive por 6 meses, você também pode nem vir morar aqui. Se você for um nômade digital de fato, se for um programador que trabalha para uma empresa americana, se você principalmente não tem filhos e você quer experimentar esse estilo de vida, quer morar numa van, botar Starlink no teto e sair rodando, você pode ter a sua residência fiscal aqui e viver sem preocupação. Abandona o Brasil, dá adeus para a Receita Federal e seja feliz vivendo no Paraguai ou não. Acho que tem que permanecer um período mínimo por ano aqui? Um dia por ano. É bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Eu costumo comentar sobre isso, que é o lógico, né? Se não existe trabalho sendo executado aqui, se o trabalho é feito fora, então que não se cobre o que é de receita estrangeira para que você possa atrair essa pessoa com alto capital e vir gastar o dinheiro aqui. Claro. É um negócio lógico, né? Eu acho que assim deveria ser em qualquer lugar. E sobre essa questão da decisão escrita em pedra, né? Ela não é uma decisão escrita em pedra quando a gente decide se mudar para um país. É uma decisão geralmente estratégica para o momento. Eu acho que o Paraguai é um país, para nós pelo menos, muito estratégico para o momento. A gente está vendo, né, pessoas aqui vindo para cá agora morar no Paraguai, brasileiros, que passaram os últimos 5 anos morando nos Estados Unidos, que tinham planejado construir a vida toda lá, construíram casa gigante para os filhos e tudo. Quando mudaram, falaram, vou passar o resto da minha vida lá nos Estados Unidos, e agora estão vindo para o Paraguai. Porque as coisas mudam, a vida muda. A gente vê no Brasil mesmo, muitas das pessoas próximas de nós, tios, né, pais que construíram toda uma estrutura pensando no que ia acontecer ao longo de toda a vida e tiveram que mudar tudo porque Sim. A vida muda. Então, quando a nossa vida mudar, aí a gente decide se vale a pena continuar aqui no Paraguai ou se vale a pena ir para algum outro país, seja aqui na América do Sul, que facilite a nossa
no nosso trânsito, né, e que a gente fique mais próximo de tudo, ou em algum outro continente, né, desde que melhorem as coisas também em outros lugares, né? Aqui parece estar muito mais pacífico e tranquilo. Para quem tem um patrimônio elevado e já montou uma vida, ou tá pensando em montar uma vida nos Estados Unidos, ok, eu entendo o conforto de você ter crédito barato, você financiar um carro em sei lá quantos 1000 meses a custo praticamente zero, você ter toda a gama de produtos possíveis disponível na porta da sua casa no mesmo dia via Amazon, tudo isso é muito conveniente. Você vive de uma abundância que a gente já falou aqui diversas vezes no canal, que é fruto de mais de 50 anos extraindo valor do resto do planeta através de ter a moeda de reserva global e exportar inflação para o resto do mundo. Então eles vivem disso, eles usufruem disso. Está sendo questionado se vai continuar ou não, a gente não sabe o que vai acontecer com o novo padrão monetário, mas é lógico que é muito bom morar nos Estados Unidos por causa desses benefícios. Mas tem um ônus gigantesco também, né? Você se tornar um cidadão americano, vem com uma conta cara a pagar e esse negócio te persegue pro resto da vida. Então, eu tenho amigos que têm muito dinheiro, que construíram uma vida nos Estados Unidos, mas que ficam indo e voltando ou pro Brasil ou para Portugal, simplesmente porque eles não querem ser cidadãos americanos, eles não querem ter esse fardo a carregar pro resto da vida. É muito melhor você ter o seu imóvel nos Estados Unidos, ter um outro imóvel em outro lugar, ficar indo e voltando e só entrando como turista e não pagar imposto para o leão americano. E o Paraguai, se você bota na ponta do lápis, faz muito mais sentido para qualquer pessoa. Por mais milionário que o cara seja, ele pode pegar a residência fiscal aqui, montar suas mansões ao redor do mundo e viver como um magnata, sendo um cidadão paraguaio para pagar imposto. Você ia comentar alguma coisa? Eu te cortei. Eu ia falar que é super a questão da teoria das bandeiras mesmo, que a gente fala sempre, né? A gente escolheu o Paraguai agora porque o Paraguai agora oferece pra gente coisas muito boas, porque a gente precisa nesse momento. Uhum. Se daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos não tiver mais oferecendo o que a gente precisa, a gente vai procurar outro lugar que ofereça, né? Então, muita gente também vem com essa de mas vocês se mudaram pro Paraguai, é muito atrasado, será que vai melhorar nos próximos anos, será que vai crescer? Se não acontecer, se não tiver bom pra gente daqui a pouco, a gente busca um lugar que esteja melhor. A questão era que o Brasil não dava, definitivamente, né? Eu queria entender o que passa na cabeça dessas pessoas quando elas falam que é muito atrasado. Será que elas esperam um estado forte para prover as ruas asfaltadas e coisas muito modernas, que nem a China? Então, assim, você não vem pro Paraguai, fica longe. Permanece aí onde você tá, fica no Brasil, vai pra China, porque não é o lugar para você. Acho que foi o Ojeda que falou esses dias no Twitter que a melhor feature do Paraguai é o firewall antifresco. É exatamente isso. As ruas são esburacadas, tem lixo, as lixeiras estão cheias porque o lixeiro não passa todo dia. É feio, não tem belezas naturais maravilhosas para todo lado que você olha. Mas para quem pagava o dobro do preço para viver em São Paulo, ficar no trânsito, com medo de ser assaltado, com um rio fedendo a enxofre do seu lado cruzando a cidade, trânsitos infinitos, é uma boa troca, eu acredito. Um amigo meu, esses dias no grupo do WhatsApp, falou, mas as ruas estão todas esburacadas, não tem nem asfalto, mandou foto do Google Street View. Aí eu só peguei um print um carro 4x4 qualquer, peguei aquele GWM Tank, que é modinha atualmente, que no Brasil custava 333 mil, 0 km modelo de entrada, no Paraguai 208 mil. Aí comparei o IPVA, no Brasil era 14 mil e aqui era tipo 700 reais. Assim, pega o dinheiro, compra um 4x4, não enche o saco, passa por cima do buraco e esquece. Eu acho que é muito mais, o Estado é fraco, ele não é presente na sua vida, e isso tem probleminhas triviais, como buracos na rua, alagamento quando tem dilúvio, mas também tem vantagens maravilhosas. Tem muito menos imposto, você tem muito mais liberdade econômica, você identifica várias coisas do Paraguai atrasado como oportunidades porque existem no Brasil e não existem aqui, são oportunidades óbvias. Aí você pesquisa como que você poderia fazer, quais são os entraves regulatórios e burocráticos, qual agência reguladora vai te impedir de fazer aquilo, qual o capital social mínimo você tem que ter, qual licença de qual órgão. Não tem porra nenhuma. É literalmente o faroeste. Você pode ir lá e construir as coisas. Isso não tem preço. Eu acho que é muito mais valioso do que qualquer rua asfaltada e shopping bonito. Que inclusive tem aqui. Quando a gente fala que é atrasado, pra nós é um atraso positivo. É justamente isso que você tá falando. É um atraso de oportunidade. Não chegaram várias coisas aqui. Tipo, não tem a facilidade que a gente tem da Amazon, do Mercado Livre e tudo mais. Todas essas coisas a gente enxerga
o que a gente mais fala na rua é: nossa, tem um caminhão de dinheiro andando ali, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, dá pra fazer mais isso. Tipo, tem sim pra todo lado do que você quiser fazer aqui. E esse é o lado bom, né, que a gente fala até que parece com a nossa cidade natal, Cascavel, de 10, 20 anos atrás, por aí, de mais cidade do interior, assim, a gente vê muita coisa positiva nisso. Mas tem realmente gente que queria que tivesse a estrutura de Dubai, sei lá. Tá esperando coisa diferente. Eu acho que no Brasil, as pessoas que querem viver bem já estão criando o seu próprio ambiente, né? Dentro de um condomínio fechado, algo assim. Porque não dá pra contar com o que tem fora dos muros do condomínio. Se você quer uma rua muito bem asfaltada onde você mora, compra uma casa num desses baita desses condomínios que tem aí, com praia artificial, com um monte de estrutura que vai prover as mesmas coisas, né, que você teria acesso no Brasil com relação à alimentação, com relação a todas as coisas que a gente está acostumado, e sem dificuldades que são impostas para nós, como, por exemplo, eu e Thaís ajudamos aqui as pessoas a encontrar o imóvel para alugar, para comprar, né? Encontraram o meu. Conseguimos, achamos. E para ser corretor imobiliário aqui, basta dizer que é corretor imobiliário. Então você não tem uma barreira de entrada para trabalhar. Desde as profissões mais simples até algumas profissões um pouco mais, né, que exigem um pouco mais de conhecimento, basta que a pessoa estude um pouco sobre o tema, faça suas conexões, né, consiga, no caso de imóveis, por exemplo, que consiga contatos de pessoas que possam dar, né, uma boa base de imóveis para trabalhar, e pronto, você já é um corretor de imóveis, você já pode ajudar as pessoas aqui a encontrar, né, sua casa, seu apartamento. Isso vale para várias outras áreas, né? Então, a barreira de entrada para praticamente todas as profissões aqui, ela é muito menor do que a barreira de entrada no Brasil. Então, cara, eu troco uns buracos na rua por ser mais fácil fazer negócio. Eu troco um pouco de lixo em algum lugar para pagar, cara, 10% de imposto em comparação com o Brasil, que não vale nem a pena fazer a conta, porque vai ser uma humilhação, né, cara? Então, essa troca vale a pena. É sempre ganhar e perder algumas coisas. Na balança, para nós, no nosso caso, vale muito a pena. Eu, por exemplo, pessoalmente, prefiro mil vezes que tenha lixo na rua e buraco na rua do que eu não conseguir caminhar com a Sofia, nossa cachorrinha, à noite, tendo medo. No nosso bairro, eu faço isso tranquilamente. Tem lixo na rua? Tem buraco? Tá bom, o lixo tá ali, eu também cato o cocôzinho da Sofia, fica no lixo. Tem buraco, a gente desvia do buraco, mas eu tô segura. Eu tô tranquila com o meu celular, passeando com a minha cachorra, sem medo. Tem um senhorzinho que a gente sempre dá risada dele, que ele tá a umas 2 quadras de casa. Ele é um guarda de uma mansão que tem por ali. Um senhorzinho deve ter uns 65, 70, um bigodão branco assim, um 38 na cintura, cheio de munição carregado do lado e uma 12 atravessada no peito. Todo e qualquer assim. segurança tá armado, o que é muito bom. Mas eu comento, meu Deus, deve ser até pesado, porque ele fica com a 12 aqui no peito e o tererê, né? Não, e sem necessidade não havia. As pessoas perguntam, né? Mas é tão seguro, por que tá cheio de guarda armado na rua? É porque quem tem mais dinheiro aqui gosta de usar isso como uma forma de demonstrar para o resto da vizinhança o próprio poder, sabe? Poder como aquisitivo. Como que a gente chegou no nível de deterioração mental da pessoa perguntar por que um guarda, um cara que trabalha com segurança, está armado? Eu morava num condomínio durante a pandemia em Campinas, interior de São Paulo, e começou a ter relatos de assalto nas imediações, assim, do lado de fora, né, no bairro. E aí os moradores discutindo, e eu perguntei, os seguranças aqui têm arma? E aí o síndico lá falou assim, não, porque na minha opinião, quem tem arma é bandido ou polícia. Aí eu falei, que legal, então vocês pegam um monte de milionário, acumulam eles num honeypot gigantesco e põem os seguranças sem arma pro bandido invadir e fazer um arrastão. Você tem retardo mental? Grande ideia. É melhor você morar numa casa de rua com o seu 38 enferrujado e se proteger. Mas essa é a cultura, isso é o que a agenda do marxismo cultural fez ao longo de décadas no cérebro do brasileiro. E fora os impostos, fora a tirania que tem acontecido, isso daí pra mim é o que mais me preocupava depois que eu virei pai, porque eu tenho amigos próximos que são bitcoiners, maximalistas, libertários, criaram os filhos com todos os valores corretos, mas colocaram na escola errada e hoje estão pagando o preço de ter que trabalhar ativamente, militar para salvar o seu filho do marxismo cultural, porque o filho já acha que é gay, o filho acha que é trans, o filho acha que é isso, que é aquilo.
eu não queria pagar esse preço, eu não queria pagar para ver tomar esse risco. Então, aqui, você é uma sociedade muito mais conservadora do que, eu arrisco dizer, do que qualquer outro lugar da Europa Ocidental, dos Estados Unidos ou do Brasil. Talvez alguns lugares da Europa Oriental, ali do leste europeu, sejam um pouco mais, tipo a Polônia, a Ucrânia, enfim. Mas, cara, por que o Paraguai é um povo tão conservador em relação ao resto da América Latina? Como que a agenda do Foro de São Paulo não se penetrou aqui? Você tem ideia? Essa é uma boa pergunta. A gente escuta várias versões, várias explicações, porque não vai ter uma resposta final, né? Aqui, não teve o processo de escravidão, aqui não houve escravidão. Quando chegaram, né, os colonizadores aqui, houve uma mistura entre os povos. Então, não criou essa disputa entre aqueles que, né, o povo Guarani e o colonizador. E as coisas cresceram aqui num ritmo paraguaio. Tudo cresceu devagar, tudo avançou conforme a própria necessidade, não conforme a agenda de alguns grupos políticos, né? O Paraguai, ele é simples, eu acho que ele continuou nessa sua simplicidade, né, e na sua desconfiança quanto a órgãos e instituições até hoje. A maioria dos paraguaios, até pouco tempo atrás, não tinha conta bancária, né? Hoje, se não me engano, acho que 36% tem cartão de crédito aqui. Eles preferem guardar o dinheiro no colchão. É um negócio bizarro, a gente vê nos restaurantes cashback de 30% para quem tem o cartão A, B ou C. Tá tendo uma campanha massiva aí de tentar bancarizar e botar cartão de crédito no bolso das pessoas, mas eles são bem resistentes, né? Eles são bem céticos em relação a isso. Todo mundo na base do efetivo, do cash mesmo. Eles não confiam. Eu acho que eles são libertários e bitcoiners na sua essência, assim, cara. É engraçado isso, é curioso, porque a gente se sente muito entre os nossos aqui. Quando a gente sai e começa a conversar com as pessoas, conversas do dia a dia, a gente vai percebendo que a maioria das pessoas, dos paraguaios e dos brasileiros que vêm para cá, pelo menos os que estão próximos de nós, do nosso canal, né, nas nossas linhas de conversa, assim, são, no geral, libertários, se não sabem, às vezes não sabem que são uma ação, sabe? Já tem essas ideias muito parecidas com aquilo que a gente acredita que é o ideal, né? No Paraguai, aqui, 5% da população vota na esquerda. 5%? 5% da população vota na esquerda. A esquerda aqui praticamente não existe. Aqui existe direita e extrema-direita. A esquerda não é nem representada, assim, nem em espaços públicos, nem no parlamento, na Câmara aqui. Então é um ambiente bem estável já de muitos anos. Tem corrupção? Lógico. A gente está falando de um sistema político padrão. Se tem Estado, tem corrupção. Então, existe muito daquilo que a gente não gosta no Brasil, mas a gente prefere olhar para o que causa efeito direto na nossa vida e não tentar ficar olhando o país, sabe? O país é um negócio... O Brasil sempre foi corrupto. Eu cresci no Brasil, eu tenho 41 anos, só que o Brasil tinha o lado bom dele. E o lado bom foi jogado para escanteio por causa dessa dominação cultural que aconteceu. Hoje em dia, ele tem todo o lado ruim, mas o lado bom desapareceu. Então, assim, a conta não fecha já há muito tempo. E a gente está avançando. O meu livro preferido de Bitcoin se chama Gradually Then Suddenly, gradualmente de repente. E as pessoas talvez não tenham noção do quão perto a gente está na fase do de repente, do colapso, da venezuelização. Já entrevistei aqui e foi um episódio que deu muita repercussão, do Maurício de Bartolomeu da Leden, contando a história da família dele, o relato de ter que fugir da Venezuela às pressas, do irmão dele. Mas é isso, se você está aí no Brasil achando que um salvador da pátria vai salvar o país e você vai pagar para ver, boa sorte. Eu não pagaria para ver, não botaria o destino da minha família nesse cassino aí. Vamos falar de custo de vida agora, que é um negócio importante. Então, sim, se paga muito menos impostos aqui, mas além disso, as coisas são mais baratas. Os imóveis, a gente está passando por um boom imobiliário, vocês melhor do que ninguém podem dizer, mas eu confesso que eu cheguei achando que seria mais barato. Eles não estão tão baratos assim, principalmente quando você fala de alto padrão. Mas restaurante é significativamente mais barato, supermercado, compras em geral, eletrônico nem se fala, carro,
Quais são os principais pontos aí no orçamento familiar de vocês que reduziu drasticamente? Conta de luz vai para 1/3, né? Então, dependendo, por exemplo, nós passamos o dia todo em casa trabalhando. Ar-condicionado ligado e tudo mais. Isso já diminui bastante custo, né? No geral, 20, 30%. Se a gente for fazer a conta geral, assim, mantendo a mesma qualidade de vida lá do Brasil. A gente costuma dizer que aqui a grande vantagem é o quanto sobra, não o quanto você deixa de gastar. Porque a gente diz, dá uma diferença entre 20% a 30%. Cara, 20% de desconto, né, no nosso custo de vida era o que a gente tinha 2 anos atrás no Brasil. 2 anos atrás eu já achava caro o Brasil. Você achava caro o Brasil, por exemplo, também há 2 anos atrás. Você que tá aí também achava caro o Brasil. Você vai chegar aqui e vai achar relativo. Você não vai falar assim, pô, é tudo barato pra caramba, mas dá uma boa diferença, né? Dá uma boa diferença em custos para sair, assim, como você falou, restaurante. Isso dá uma diferença realmente muito boa. A gente consegue comer melhor, né, em bons restaurantes, em bons lugares, a um preço, às vezes, de boteco aí do Brasil, né? Algumas contas básicas também são muito mais baratas. Os impostos aí, né? Por exemplo, para quem tem carro e tudo mais, sempre fica tudo muito mais barato. Mas imóvel realmente é uma das coisas que as pessoas se impressionam quando chegam aqui, porque a demanda está cada vez maior. Então, você vai vir mês que vem, por exemplo, a quantia de imóveis provavelmente vai ser a mesma, só que tem muito mais gente interessada em morar aqui. Se deixar para daqui 2 meses, a mesma coisa, né? A gente está vendo isso no dia a dia, né? A Thaís é quem busca mais os imóveis para as pessoas que estão aí perto da gente. A gente está aqui há 8 meses e só foi piorando essa situação dos imóveis desde que a gente chegou, né? Que eu estou ajudando pessoas a buscarem imóveis. Cada vez tem menos oferta realmente de imóveis disponíveis e cada vez mais demanda de pessoas procurando imóveis e imóveis específicos. O que está acontecendo? A gente tem muita construção nesse momento, né? Muito prédio sendo erguido e praticamente nada de casa, principalmente em Assunção. Nas regiões ao redor tem vários condomínios e tudo mais, mas quem quer chegar e ficar centralizado, que é o que a gente recomenda no começo, né? Você ficar mais no centro de tudo, pelo menos nesse período de adaptação. Em São Paulo já morava isolado, mas aqui, como a gente não conhece ninguém, tá formando o círculo social, é bom ficar mais central do que chegar num país novo e se isolar. Se isolar, exatamente. Então tem esses condomínios muito legais, tanto de padrão médio até realmente luxuosos, com toda a estrutura lá dentro, mas você vai ficar isolado e você não vai ter o meio aqui, o centro de Assunção, que é onde tem todas as coisas realmente. Então a gente sempre recomenda, pelo menos o primeiro período de adaptação, ficar por aqui para entender como tudo funciona. Depois, tipo, agora eu quero ir para lá, já entendi. Lembrando que, na minha opinião, o pior defeito disparado do Paraguai é que não tem Mercado Livre, porque eu comprava literalmente tudo, do produto de limpeza, a comida, a eletrônico, qualquer detalhe que precisava para casa, apertava lá o botão e chegava no dia seguinte. Isso não existe. Então, se você vai morar no Surubi, se você vai morar em Lambaré, se você vai morar em São Bernardino, que dá 1 hora daqui, vai ser uma dor de cabeça você ter que pegar o carro para ir comprar e achar a loja. Então, é bom começar central. Eu também tenho assim em mente. E para ficar em Assunção, é mais difícil para quem tá procurando casa, porque tem bem menos oferta de casa, estão construindo prédio. Então, na verdade, demolindo casa para construir cada vez mais prédios. E os prédios, no geral, estão bem genéricos, assim, também, para ocupar menos espaço, poder fazer mais unidades no mesmo local, tudo mais. Então, quem vem com família, como o caso do Bernardo, gente, né? Diferente da gente que é só um casal e uma cachorrinha, que é mais fácil, assim, de encontrar pra gente. Sim. Agora, pra família, pra quem precisa de espaço maior, casa, começa a ficar mais difícil. A gente não tem, assim, muitas opções quando chega alguém aqui, é tipo, eu tenho 3, 4 opções no máximo pra você ver. Praticamente não existe apartamento 4 quartos. É tudo de 3 para baixo. E se você é um casal, cabe num apartamento de 1 quarto que tem espaço. Tá ótimo já. Agora, no meu caso, somos um casal com uma filha, então precisa de 2 quartos. E eu trabalho de casa e quero continuar assim. Então são 3 quartos no mínimo. Quem tem 2 filhos maiores, já que não podem dividir, começa a ficar mais caótico. Então, vai acabar tendo que ser forçado a escolher uma casa. E a oferta realmente é pequena, né? Isso é uma coisa que às vezes assusta um pouco as pessoas em relação ao custo de vida, porque acaba sendo a primeira coisa que você vai olhar, onde é que você vai morar, né? E aí você vê que o aluguel não é tão barato.
Claro que também tem gente que não compara coisas certas, né? Coisa que faz sentido com aquilo, né? Mas eu consigo, como a gente paga $1.000 no nosso apartamento hoje, vários comentários no nosso canal de isso é um absurdo, $1.000 eu moro na frente da praia, sei lá onde no Brasil, a gente fica tipo, cara... Um negócio no interior da Bahia, sabe? Quer morar em Roraima, fica em Roraima, ué. Aí fica em Roraima, não dá pra comparar, né? Em relação ao custo de vida, assim, também voltando a essa questão e falando do aluguel e desse início, eu acho que o custo de vida ele vai ficando cada vez menor ao passo que você vai ajustando a sua vida aqui. Então, Sim. no início, o custo de vida vai ser até maior, porque você vai gastar mais para ajeitar um monte de coisa, não vai ter acesso aos produtos mais baratos. Você é Bitcoiner, você vai ter que, de repente, encontrar uma maneira eficiente de você poder utilizar o seu dinheiro aqui, né? E, então, são vários ajustes e vários esforços que precisam ser feitos no começo, que tornam a vida mais difícil no começo e mais cara no começo, para depois facilitar. Eu e Thaís passamos dessa fase inicial, assim, da correria, do início, do ajuste de tudo, para daí, no mês que vem a gente já sabe o que fazer. A gente não precisa ir atrás da solução, a gente já sabe como solucionar. Então a nossa vida agora tá ficando, além de mais barata aqui, muito mais simples também. O próximo ano deve ser um ano que a gente deslancha, assim, pode focar no nosso trabalho, nas nossas coisas aqui, né, e conseguir aproveitar dos benefícios, por exemplo, do cartão de crédito, que a gente falou agora há pouco, né, que dá cashback em tudo, né, pessoas aqui conseguem aproveitar, às vezes, por exemplo, o abastecimento do carro, pega 40% de cashback em alguns casos, supermercado tem até 40% de cashback também, né, então, a Thaís diz que o Paraguai não é fofoqueiro, ele não conta nada pra fora, mas ele também não pesquisa nada lá fora. Então a gente chega aqui e não tem acesso ao crédito para ter esses descontos. Precisa construir a relação aqui no Paraguai para isso. Preparem-se para serem tratados como cidadão de segunda categoria na chegada. A não ser que você tenha dinheiro infinito e aí você joga dinheiro no problema e ele desaparece. Mas se você é um Bitcoiner convicto, provavelmente porque você está no canal, você não vai querer ficar vendendo uma quantidade gigantesca de Bitcoin para pagar 6 meses de aluguel antecipado, para comprar um carro à vista. Então isso tá doendo um pouco aqui. Eu ainda tô no olho do furacão e me irrita bastante o fato de chegar aqui, ninguém te conhece e aí os caras pedem aluguel antecipado, calção extra e é uma dor de cabeça. Você tem que criar essas raízes mínimas para você poder ser tratado como alguém que tem acesso a crédito, que não levanta desconfiança do proprietário do imóvel. O que também é uma oportunidade de negócio gigantesco, porque tem várias soluções que a gente conhece do Brasil que resolvem esse problema. Um quinto andar, uma crédito pago, etc. Eu e o Roberto estamos conversando sobre isso. Tem vários projetos que podem ser construídos, porque simplesmente ainda falta muita coisa aqui. Cara, saúde e educação. Muita gente tem filho, pensa em sair do Brasil, não sabe para onde, tá vendo esse vídeo e fala, tá bom, Paraguai. Mas eu tenho pais idosos, eu tenho filho pequeno, onde que eles vão estudar, onde que meus pais serão tratados numa emergência, como que fica em relação ao Brasil. Eu já vi plano de saúde, eu já sei que tem bons planos que cobrem tudo sem coparticipação, etc. E no meu caso eu estava pagando para mim, minha mulher e minha filha $2.600 por mês e vai cair para $1.200. Então é significativamente mais barato. Agora, a escola, como minha filha tem menos de 1 ano, eu ainda não prestei muita atenção, até porque eu tenho na minha cabeça 3 anos para que ela entre em idade escolar e aí eu já tenha engatilhado o projeto do homeschooling, que eu não sei se vai rolar, se não vai rolar, mas eu tenho isso na minha cabeça que seria legal que fosse possível. E quando eu digo homeschooling, eu não vou ensinar para ela matemática, física, português, espanhol, guarani. Eu vou provavelmente estar cercado de pessoas que pensam que nem eu, e a gente vai contratar um professor e imputar os valores que a gente quer e monitorar. Mas como é a situação da educação e da saúde aqui? Vamos passar para quem fez todas as pesquisas. Bom, primeiro, como tudo aqui, deixar claro que público não funciona. Então, se você quer alguma coisa pública, não venha. Não é lugar para isso. Saúde pública não é boa. As escolas até falaram que tem algumas de bairros que podem ser boas, mas enfim, a gente não recomenda depender disso. Escolas particulares, tem muitas escolas excelentes, de alto nível. Tem escolas dos mesmos do Brasil, tem Adventista e outros. Várias famílias que estão em contato com a gente estão mudando de uma escola no Brasil para a mesma aqui,
Tá. que apesar de ser a mesma, tem um calendário, ideais diferentes, valores Por que diferentes, será? assim. Então tem muita escola boa, bilíngue, trilingue, escolas internacionais, tem escola de padrão altíssimo aqui. A ASA, por exemplo, que é a de mais alto nível aqui, realmente é até muito difícil de entrar, né? Ela é a mais cara, mais difícil de entrar, porque ela é para filho de diplomata, de gente grande e tal. É praticamente um networking, né, o negócio. Então tem, sim, a educação muito boa. E é mais barato que no Brasil também. A qualidade da educação, a infraestrutura. Nós não temos filhos, mas nós temos muitas pessoas que já se mudaram pra cá, que estão vivendo aqui e estão experienciando isso na prática e que falam pra gente que as escolas são muito boas, que inclusive elas são tão participativas essa parte dos pais estarem presentes, que até um dos casais que a gente tem conexão aqui falaram pra gente que um dos dois não pode trabalhar, porque tá direto em coisa da escola, em evento, em coisa, é muito realmente participativo, e eles estavam bem contentes com isso, com todos os filtros, os valores, a educação, e os preços, eles estavam, né, comparando com escolas no Brasil, assim, do mesmo nível, e aqui muito mais barato. Então, 50% em alguns casos, 60%, 70%, 40%, acho que vai depender do nível da escola, né? E aí aqui... Eu tenho amigos em São Paulo que pagam 7 mil reais por mês por criança, tem 2 filhos, para estudarem na escola que, segundo eles, é a melhor escola, que ensina programação para as crianças. Assim, é totalmente descabido e sem noção. Aí, será que eles estão blindados de ideologia woke por 14 mil reais por mês? Ou será que vai chegar aos 13 anos e a menina vai falar que é lésbica e o menino vai falar que quer ser trans? Então, assim, é totalmente descabido os preços que se praticam no Brasil para você ter que fazer tudo por fora ainda e ficar blindando a sua família de todos os ataques. E aí, como você estava falando, homeschooling aqui também Totalmente liberado. Então, tem essa opção também que muita gente gosta, mesmo que não tenho certeza se vou fazer, mas eu quero ter essa opção. Outra coisa que os pais procuram bastante aqui, o Paraguai, muitos pais vêm para o Paraguai só por causa disso, porque as crianças aqui não é obrigado a tomar vacina do Covid. Então a gente está conhecendo vários pais que não pensavam na possibilidade do Paraguai pelo fato de ser um lugar mais simples para fazer, né, o processo de imigração, e por não ter essa cobrança que tem no Brasil, essa imposição que tem no Brasil. É obrigatório no Brasil? É obrigatório. É obrigatório. E muitos, eu não sei dizer se em todos os casos, mas dos pais que nós conhecemos, que levam às vezes até em escola pública, porque é caro demais e não conseguem pagar uma particular, né? É obrigatório e aí eles não querem de jeito nenhum. Estão fazendo a mudança para o Paraguai, alguns por causa disso. O motivo principal é esse. E em relação à saúde, aqui tem uma questão que os planos de saúde eles não cobrem doença pré-existente. Pelo que eu entendi também no Brasil é uma questão legislatória, assim, então os planos são obrigados a cobrir, isso vai tornando cada vez mais caro, porque, né, e enfim, você também só tem um plano de saúde realmente bom e que cubra doença pré-existente se você já tem ele de muito tempo, né, se você vai fazer alguma coisa agora, é absurdo. Então aqui eles têm alguns tipos de coparticipação. Se você tem uma doença pré-existente, você não vai pagar 100%. Tem uma parte coberta e aí é negociar com as empresas, enfim. Tem ótimos planos de saúde aqui. Eu cotei principalmente com 2 que eu foquei, que eu achei que eram os melhores, que é a Sismed e Medlife. Nós fechamos com a Sismed, eu achei muito bom. Nós pegamos o segundo melhor plano. Não tinha necessidade disso, mas eu falei, uma diferença tão pequena. O preço era tão irrisório, assim. Pra nós dois, a gente paga 700 e pouco, 750 reais por mês pra nós dois. Tem, tipo, 120 dias de internação. Deve ser o mesmo plano que a gente tá vendo, que é 1.200 os 3. Porque era a Sismed também. É isso. E não tem muita diferença pra quem é mais velho. Se a pessoa tem mais de 60, 65, quase não... Assim, faz uma diferença,
mas não é aquilo que a gente vê no Brasil, assim, que às vezes o plano fica 2, 3 vezes mais caro para quem tem mais de 60, né? O da MedLife, inclusive, tem menos diferença ainda. Eles meio que não tem uma questão de idade, assim. São E pra coisas galera que tá assistindo diferentes. que tem um patrimônio gigantesco e já tá em outro patamar, você também tem opções de planos globais que eu pesquisei. Uhum. E você pode simplesmente ter cobertura em qualquer lugar, da Suíça a Nova York, a Miami, a Mônaco, ao Paraguai e Brasil. Então, se você pode simplesmente morar numa mansão no Paraguai, ser tratado aqui no dia a dia, e se você tiver um problema mais grave, você entra no seu jatinho ou pega um voo e vai para Guarulhos e vai assim, internar no Einstein, no Sírio, e tá tudo certo. Muita gente faz isso, né? Deixa para fazer os tratamentos de saúde principal em outros lugares. Não, aqui não dá para pegar o Paraguai e falar agora tudo vai estar aqui no Paraguai. Eu vou trazer todo o meu dinheiro, todo o meu patrimônio, todas as minhas coisas, meu tratamento de saúde, tudo. Vou tirar tudo das mãos de um político, de um grupo eu vou dar para esse outro que tá parecendo mais manso. Exatamente. Tem pessoas que pensam dessa maneira e a gente acredita que não tá por aí a solução. A solução tá realmente em distribuir, né, a nossa vida e o que a gente as coisas mais importantes da nossa vida onde mais faz sentido, né, para não ficar tão exposto assim à canetada, né? Ganhar uma certa imunidade à canetada. Fazer um aviso importante aqui que eu já esqueci de avisar, a gente já tá com 45 minutos de vídeo mais ou menos. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para a CETI, nosso parceiro do Roberto e da Thaís também. Eu fui jantar com o Francisco Littwer na sexta-feira passada e o garçom tava perguntando se todo mundo era brasileiro na mesa. Eu falei, a gente tá tomando o seu país, toma cuidado que a gente vai destruir tudo. Tinha que nem traça. E a culpa é dele, porque acho que mais ou menos uns 5% de todos os paraguaios que chegaram esse ano foram a CETI que fez a documentação. Se você quer fazer parte dessa estatística, eu acho que não tem ninguém melhor qualificado para te ajudar durante todo esse processo. É super simples, você paga o pacote expresso, você literalmente tem alguém te buscando no aeroporto, te levando no hotel, no dia seguinte te levando na imigração, na Interpol, colhendo as digitais, tá tudo resolvido, você pode ir embora pro Brasil, esperar a sua cédula. Então, clica no link aqui na descrição, começa o processo, fala que o Bernardo te mandou, tem cupom da Better Money, tem desconto. E se você ainda está em dúvida, quer entender um pouco mais sobre a assunto Teoria das Bandeiras, o Francisco também já fez um mini curso disponível aqui dentro do canal da Better Money sobre Teoria das Bandeiras. Vai lá, assiste, não perde. O que mais que a gente não falou? Eu acho que a gente falou bastante coisa, esse vídeo já está bem mais longo do que eu planejava, mas é porque o assunto é muito denso mesmo, tem muita coisa para desbravar um novo país. Os principais defeitos, a gente falou, rua esburacada, de vez em quando alaga um pouquinho, não tem Mercado Livre, as coisas talvez, uma coisa que a gente não tenha mencionado, não tem o povo não é tão ligeiro, acostumado ao serviço de alto nível de São Paulo, mas se você morar no Rio ou em Salvador também não tem isso, mas assim, acho que o povo é um pouco mais engessado, né? Um pouco mais lento em relação ao ritmo frenético do brasileiro em prestação de serviço. Isso você vai ter que se acostumar, mas se você mora no interior também é um estilo de vida parecido, é mais desacelerado do que nas grandes capitais. É questão de oferta e demanda e do interesse que se gerou agora no Paraguai, que não tinha nenhum antes, né? Não tem montanha, não tem praia, não tem grandes belezas naturais e tem uma infraestrutura ainda de país de terceiro mundo. Então, qual era o motivo para alguém vir para cá há 20 anos atrás? Praticamente nenhum, né? Não tem grandes atrativos. O mundo começou a ficar cada vez mais complicado, né? Tanto o Brasil quanto vários outros países, principalmente com relação àquilo que a gente odeia, que é imposto. E o Paraguai se manteve estável. O Paraguai foi ficando mais atrativo ao longo do tempo. Cada ano que passava nos outros países que estavam cada vez mais estrangulando o cidadão, o Paraguai estava cada vez mais atrativo para essas pessoas. Chegou num ponto, que é esse que a gente tá agora, que, cara, não é só o brasileiro que tá olhando o Paraguai, o mundo tá olhando o Paraguai, principalmente os mais ricos. As pessoas que entram em contato conosco dizem assim, cara, minha vida era muito confortável lá no Brasil. Pô, muitos dias eu tinha um apartamento de frente pra praia, eu morava em tal lugar, morava bem pra caramba, onde eu moro ainda não é violento, onde eu moro ainda tem segurança. Mas eu sei que a coisa tá feia. Já observou a tendência, já viu que é irreversível. Exatamente. No meu caso também. Exato, morava numa casa super confortável, um condomínio fechado e não passava perrengue, mas
Você sabe, você vê as notícias, você tem 2 neurônios funcionando, você tem bom senso, você liga o Lé com CREA e você fala, porra, isso aqui não tá indo numa direção legal e eu não vejo nenhuma possibilidade de reversão. Cada dia um imposto novo, cada dia é mais uma história de você sendo vilanizado porque você está produzindo e gerando valor. E essa agenda cultural para mim, é a gota d'água, sabe? Você ser tratado como inimigo dentro da sua própria casa por só querer viver honestamente de forma digna, gerando valor para outras pessoas, gerando empregos e sendo um capitalista no bom senso da palavra, parece que é crime no Brasil. Então, cara, faz muito bem de ir embora do Brasil o quanto antes. O Paraguai está de portas abertas, coisa importante também. Vocês já falaram disso num vídeo. Qualquer 1% de êxodo da população brasileira para o Paraguai vira uma crise migratória gigantesca. Então aproveite as condições favoráveis de hoje, porque se essa fase do de repente começar a acelerar exponencialmente a deterioração do Brasil, o que vai ter de brasileiro pobre atravessando a fronteira de carro ou de busão, isso certamente vai fazer com que o governo paraguaio feche os cercos, porque eles não vão querer hordas de pessoas desempregadas tentando buscar auxílio, aumento de violência, pessoas sem teto, essa farra da cédula em um dia custando R$2.000 não vai durar para sempre, né? A gente acabou de gravar um vídeo, inclusive, com o Francisco da Sete, falando sobre o que pode mudar do lado aqui do Paraguai e o que pode mudar do lado do Brasil também, que hoje o Brasil é um dos países mais fáceis para você sair, para você dar saída fiscal. Sim. E as coisas podem mudar, então, né? Eu acho que é um bom momento para quem tá em dúvida parar de ficar só esperando, aguardando o próximo tweet do Trump que vai salvar o Brasil. E fazer por conta própria, né? Tomar a decisão, se mexer, porque, tá claríssimo que é hora de se mexer, né? Quem não tá enxergando isso vai pagar o preço. Dá pra ignorar a realidade, né? Não dá pra ignorar a consequência. Vocês já leram aquele livro The Fourth Turning, Quarta Virada? Ainda não. Falando de estágios da sociedade, que é um negócio cíclico. E no ciclo de quarta virada é um ciclo de transição que tem muita turbulência, tem muito caos social, instabilidade. E a teoria aplicada ao Bitcoin e à economia global é que talvez em 2008 o sistema morreu como ele sempre foi ali e a gente chegou numa mudança de paradigma e agora a gente está pagando o preço disso e está talvez no pico da turbulência. É lógico que alguns países vão tentar se reinventar e vão tentar buscar novas formas de continuarem com os seus governos sobrevivendo e conseguindo extrair valor da sua população. Outros países vão meter o pé no acelerador e instaurar tirania e vigilância total, e o Brasil está muito claro para que lado vai. Seguindo moldes chineses e comunismo na veia, mas um comunismo que vai se transformar conforme for necessário, se tiver que adotar práticas capitalistas, mas você não vai poder fazer o que você bem entende e ser livre para tomar suas próprias decisões. Isso para mim é um valor inegociável, liberdade é mais importante do que dinheiro. Então, se as pessoas ainda têm dúvida se o Brasil é um lugar que você tem que ficar e pagar para ver, pelo amor de Deus, estudem, prestem atenção, leiam as notícias, não fiquem simplesmente rezando para que algum ser divino venha do céu e te salve, porque isso não vai acontecer. A salvação individual tem mais do que conteúdo suficiente aqui no canal, falando de Bitcoin, de macroeconomia, com relato do venezuelano contando a história e traçando os paralelos com o Brasil. Não vai vir salvação, a não ser que tudo mude do dia para a noite, o que eu acho muito improvável. E se você não está preparado, porque você depende da sua renda estar fisicamente localizado no Brasil, beleza. Vem, tira a cédula, conhece o Paraguai, tenha essa apólice de seguro, tenha um plano traçado, pronto para ser executado no momento propício. Eu já falei também 200 vezes aqui no canal, sei lá quantos vídeos eu já fiz sobre vender os imóveis e comprar Bitcoin. A coisa mais louca que eu consigo imaginar alguém fazer é fazer hodl de tijolo em país em colapso comunista. Não faz absolutamente nenhum sentido. Mas tem um valor emocional. Ok, mas assim, se você não tem dinheiro para comprar uma Ferrari à vista na loja pagando no Pix, você não deveria ter uma Ferrari. Mesma coisa se aplica para uma casa própria. Ainda mais se essa casa tem um potencial de desvalorização de 90% por causa de questões demográficas e instabilidade política. Então, por favor, não ponham 100% ou 90% ou 80% do seu patrimônio em imóveis no Brasil. Pelo menos diversifique as jurisdições. Venham, compre uma casa no Paraguai, tire a cédula, tem um plano B. Coisa interessante também que a gente não falou aqui. Esse Airbnb é alugado, tá? Eles não compraram ele para fazer essa reforma e deixar bonitinho. Eles alugaram, convenceram o proprietário a deixar sublocar,
fizeram a reforma, deixaram bonitinho e estão alugando e fazendo retornos expressivos com isso, né? A gente espera que em um ano a gente já pague todo o investimento aqui, então em um ano a gente alcança o ponto de equilíbrio e criamos um negócio aqui que agora no próximo ano vai ser provavelmente escalado assim para vários apartamentos. A gente está executando o segundo agora. Legal. Então aqui existem muito mais possibilidades de fazer contratos que no Brasil não é comum, não é usual ou é restrito, né? Aqui não tem muita regra, como a gente disse, para trabalhar, não tem muita regra também para o que você vai fazer com o teu imóvel. Cada um escolhe. Aqui a propriedade privada, ela não é ainda no nível que nós gostaríamos, né? Uhum. Ela ainda tem um alcance do Estado, mas é um nível de propriedade privada assim muito mais próximo daquilo Não que é tem o fim ideal. social a propriedade. Não tem fim social. A gente pode escolher e pode combinar com o proprietário qual vai ser o contrato, né? Legal. A gente falou da locação, que muitas vezes acaba, né, dificultando justamente por esse fato. Isso também é uma coisa que pode causar um problema, né? Que é o proprietário, por ele saber que é escasso a quantia de imóveis aqui, ele pediu um valor mais alto, ele pediu mais caução, ele pediu mais critérios, né? Que você preencha com mais critérios. Mas também abrem-se possibilidades de fazer vários negócios. Vai ter gente que vai só chorar e vai ter gente que vai vir aqui e vai vender lenço. Exato. Então é o que a gente está vendo que já está acontecendo aqui. Nós brasileiros estamos, eu acredito, só alguns passos à frente do que está o Paraguai. Diferente, por exemplo, quando um europeu vem para cá, um americano vem para cá, já subiu a montanha, já é top 1 do mundo, está muito distante da realidade do Paraguai. O brasileiro tá, assim, ó, um pouquinho à frente, sabe? Então a gente já consegue antever, assim, alguns negócios, algumas possibilidades aqui. E acredito eu também fazer uma conexão com o povo paraguaio e aproveitar, né, dessa possibilidade de trabalhar junto, de entender o que está faltando, né, e criar novos negócios aqui, oportunidades, soluções. É bom para eles, é bom para nós. Quando você põe o pé aqui, você começa a dar os primeiros passos como um cidadão, não como turista. Você já começa a ver os perrengues e as fricções desnecessárias que não existem no Brasil, que já é um país atrasado. Se tiver morado nos Estados Unidos, no norte da Europa, nos países mais ricos, vai ser mais óbvio ainda. Tem oportunidades. E aí, o que para mim foi o mais gritante é: a oportunidade existe. No Brasil também existem várias oportunidades de coisa que tem nos Estados Unidos, mas não tem. E por que não tem lá? Porque tem um monte de empreendedor, com um monte de unicórnio que já fizeram negócios bem-sucedidos. Por que eles não fizeram não atenderam essas dores? Simplesmente por causa de entrave burocrático, por causa de político impedindo. Aqui isso não existe. Então, se você enxergou uma oportunidade, provavelmente ela está lá para ser colhida e você endereçar isso e resolver o problema. Isso é muito bom. É isso facilita a nossa vida bastante, então nós acreditamos aí que pelo menos os próximos 2 anos nós vamos passar aqui aproveitando esse boom do Paraguai. Hoje, olhando o Paraguai, a gente já acha que chegamos um pouquinho tarde, gostaríamos de ter vindo uns 2 anos antes, 2, 3 anos antes, eu acho que a gente pegaria um boom assim gigante, mas ainda está muito longe do que pode ser. Também a gente percebe, né, o público gringo, americano e europeu vindo para cá e demandando as mesmas coisas que ele tem lá, porque esse público não abandona a qualidade de serviço, a qualidade de produtos que ele tinha, ele quer transportar para cá, até porque é muito mais barato, né, ele ter o mesmo padrão de vida. E aí vão se criando essas novas demandas, esses novos públicos, e tem muito espaço aí para crescer nos próximos anos aí. A gente quer aproveitar isso ao máximo aqui e aproveitar essa nossa parada estratégica aqui no Paraguai para construir algo sólido e de repente levar essa mesma estrutura para alguns outros países aqui da América do Sul, se possível, né? Pessoal, chega de conversa, vai passar de 1 hora de vídeo. Nossa. E virou um podcast. Virou. Deixa um recado aí pro pessoal que não segue vocês, para onde encontrar, o que vai encontrar de informação por lá, grupos que vocês tenham, qualquer coisa que vocês queiram avisar. Entra lá no nosso canal do YouTube, Thaís e Roberto, The Way We See. Lá você pode se inscrever, acompanhar todos os nossos vídeos, acompanhar o que a gente vai fazer agora em 2026, temos muitas novidades, agora que já colocamos o pezinho na água, entendemos o Paraguai
E abrimos o nosso plano também, né, de estratégia aí de 2026, tem vídeo no canal explicando o que a gente vai fazer. Tem a comunidade do WhatsApp, que a galera se ajuda lá, tem vários grupos, o Bernardo até tá em alguns grupos lá falando de Bitcoin, com a galera ajudando muito também. Você pode entrar lá, conversar com todo mundo, trocar ideia, tem informações, tem contatos, tudo que você precisar por lá. Também somos parceiros da Sete, né? Então, documentação é sempre com a Sete. A gente te ajuda a buscar seu imóvel, assim como ajudamos Bernardo e família a encontrar o imóvel para eles também. Recomendo. Quando eu tava falando com um monte de corretor paraguaio, com o meu portunhol, e quando eu soube que vocês iam me ajudar, eu simplesmente bloqueei todo mundo e falei, pelo amor de Deus, resolve. E resolveram. Que bom, a gente fica muito feliz, assim, a gente tá fazendo um trabalho que nos deixa muito contentes mesmo, porque a gente tá tirando dinheiro lá do Brasil que é executado que é para fazer maldade, então é um trabalho que tá de acordo com nossa ética moral, com os nossos valores. E no próximo ano tem muita coisa boa aqui, porque o nosso trabalho está sendo reunir todas as pessoas que estão interessadas no Paraguai, aproximar os bons e expulsar o mais rápido possível os ruins, porque também vem brasileiro acá. Acá falando espanhol. Já tô misturando, já vem brasileiro aqui de todos os níveis, com todos os interesses, e alguns não são daqueles que a gente gosta de ter por perto, mas acredito que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho em aproximar aquelas pessoas que têm características mais parecidas com as nossas, e isso está bem legal. Então fica o convite aí para virem ao Paraguai conhecer. Fica o convite para conhecer nosso Airbnb também, se quiser se hospedar por aqui. Quem sabe para morar, quem sabe para visitar, quem sabe só para ter um plano B, para caso o Brasil aí vire a Venezuela da vez, que é o que está mais claro, e mais evidente. Exato, eu estou usando o Airbnb para criar conteúdo, estou num outro Airbnb com a minha família, mas com um bebê pequeno, num apartamento pequeno, não dá para trabalhar focado. Então eu aluguei o Airbnb de vocês e está sendo muito útil. Mas em breve, espero que bem rápido eu possa estar na minha casa definitiva, com o meu estúdiozinho montado, para eu poder ir pegar um café na cozinha e já ficar com a minha filha um pouco, dar uma folga para minha mulher. Estou chegando em casa no final do dia, ela já está enlouquecendo de ter cuidado do bebê o dia inteiro. Então é isso. Galera, venham para o Paraguai, pelo menos para conhecer, tirem a cédula, se quiserem vir para cá ou não. Cada um toma essa decisão, mas não fiquem no Brasil, não segurem imóveis no Brasil e rezem para um salvador da pátria salvar a sua família. Até a próxima.